Vamos então trabalhar um pouquinho. Eu queria fazer algumas perguntas antes da gente começar. Primeiro, quem já teve uma aula de finanças na vida? Levanta a mão assim. Depois da aula que vocês fizeram, vocês saíram de lá ricos? Mais ricos? Não, aqui também não, né? Quem não tem dinheiro lá na conta hoje, depois dessa aula aqui, não vai ter dinheiro na conta. Então, não é por aí que a gente deve esperar as coisas. Quem tem problema financeiro hoje, está atrasado uma conta, está devendo para alguém e até não está em condições de pagar, no final do dia de hoje vai continuar devendo, né? O que nós vamos falar aqui é, talvez, como não entrar nessa ou como sair dessa para quem já está lá. E aí eu queria começar pedindo a vocês para pensarem em 3 palavrinhas importantes. Primeira é a palavra necessidade. Aqui e ali, você vai pensar comigo, ele está falando agora de necessidade. Segunda coisa é a palavrinha suficiência. Isso que ele falou agora tem a ver com a suficiência. E a terceira coisa que eu quero que você pense aqui e ali é abundância. Esse exemplo aqui tem a ver com abundância. Então são essas 3 palavrinhas que vão nortear a nossa conversa agora de manhã. Para embasar isso na Bíblia, vamos abrir então lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. Nós vamos ler do versículo 10 até o 13. Olha só o texto nada a ver que a gente trouxe aqui. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, Filipenses 4:10, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, o versículo 13, todos nós usamos, conhecemos, sabemos de cor, de trás para frente, etc., né? Mas vemos o uso dele em situações muito distintas daquilo que a gente vai conversar agora de manhã. Então, nesse texto aqui, nós já encontramos Paulo falando dessas 3 palavras: necessidade, suficiência e abundância. Já teve de tudo a experiência dele. Eventualmente, nós não tivemos as experiências de Paulo. Talvez você não teve escassez, pobreza na sua vida. Talvez você teve. Muitos de nós aqui teve uma infância bem difícil. Mais baixo? Muitos de nós teve uma infância normal. Nasceu numa família que sobrevivia bem e teve uma infância sobrevivendo bem. E, eventualmente, algum de nós teve uma infância com abundância. Não faltava nada, não faltava nada. Quero contar isso para vocês. Aqui em frente à igreja, tinha o empório do seu Zé, o Massa. O meu pai, a gente morava aqui na igreja, era zelador aqui, e meu pai comprava ali na caderneta. No final do mês ia lá e pagava a conta, né, e tal, e o seu Zé dava para nós um pacotinho de biscoito japonês, aquele que parece biju, que eu não sei o nome. E o Vicente Yasu Kanashiro, que é o filho dele, estava na minha classe. E ele às vezes levava um lanche para a escola. Pãozinho, presunto, mussarela
E na hora do intervalo ele abria o lanche e comia. E eu não levava nada, não tinha para levar. E era meu vizinho aqui de frente, né? Então na hora do intervalo aqui no Carlos Garcia, olhava o Iaçu comendo o lanche dele, né? E eu já era gordinho, hein? Não tinha o que levar e já era gordinho. Nós não tínhamos, assim, essas possibilidades. O que Paulo diz é que ele já experimentou de tudo na vida dele naquele momento em que está escrevendo aqui aos Filipenses. Como é que eu conseguiria andar dentro da suficiência de Deus? Como é que eu conseguiria eventualmente alcançar uma vida de abundância? E como é que eu encararia uma vida de escassez? Então, para você me acompanhar, eu quero lembrar que na nossa vida, ou pelo menos na minha experiência, tem sido muito assim. Tive momentos de escassez, de falta de dinheiro mesmo, de não ter dinheiro para o ônibus e para o pãozinho. Tive momentos de sobra de dinheiro. Tive momentos ali que, sabe o famoso 0 a 0? Ganhou 1.000, gastou 1.000. Ganhou 500. Tive momentos em que eu vi o meu ex-sogro chegar em casa com um sacolinha do Carrefour, levando arroz e feijão para nós. Porque não tinha lá. E então, nossa cabeça, nosso coração, por onde andam nesses momentos? Deus me esqueceu, me abandonou, virou a cara para mim e está olhando para os outros. Deus está cuidando de tudo e vai cuidar de mim também. O meu dia vai se transformar para melhor, vai ficar onde está. Essas questões estão presentes no nosso coração todo dia, dependendo de qual é a nossa situação naquele momento. E o que a gente então encontra aqui em Paulo é: aprende. E aí, quem sabe, eu consiga compartilhar com você hoje também, para você aprender. Planejamento financeiro inteligente. Não é só planejamento, não é só financeiro, é inteligente. Liberdade financeira. Para quê? Para decidir se pago ou não pago, se compro ou não compro. Liberdade, você decide. Você não é obrigado, não é convencido, não é levado a. Você decide se vai comprar ou não, liberdade. E, em alguns momentos, investimento. Sobrou dinheiro, sobrou R$200, sobrou R$1.000. O que eu vou fazer com isso agora? Então, vamos tentar conversar sobre todas essas coisas aqui durante essa manhã. O que eu gostaria muito era de ajudar cada um de vocês a desvendar os segredos que tem por trás dessa história da dificuldade ou da vida vitoriosa na área financeira. Aprender a gerenciar, a administrar o recurso que vem para a sua mão com um trem chamado sabedoria. Nas escolas, o pessoal faz teste com os alunos para saber quem é inteligente e quem não é, né? Quem é mais inteligente e quem não é. Mas na vida, nós temos que desenvolver minimamente alguma inteligência para dar conta das coisas. Afinal, você nasceu, cresceu, vai casar, vai ter filho, e aí? Vai ter, né? Vai ou não vai ter filho? Vai chegar, né? Vamos tomar decisões na vida e nós vamos tomar decisões sem ninguém para nos amparar e nos orientar. De onde vem essa sabedoria que nos ajuda a tomar decisões? Então, a gente leu aqui o texto de Paulo aos Filipenses. Eu queria destacar de novo o versículo 12. Vou ler agora numa outra versão. Sei passar falta, Filipenses 4:12. Sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado.
Ou seja, já passei por isso antes, já agi corretamente e já errei. Tenho então agora experiência, sei o que fazer diante dessas situações. Estou experimentado tanto em ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Então o rapazinho lá, o chamado Paulo, não era fraco não. Experimentou mesmo de tudo um pouco, e aqui pode nos ajudar. O verso 13 diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas quantas vezes os irmãos repetem esse versículo sem ter em conta essa situação? A gente fala de doença, eu posso tudo. A gente está em tratamento, eu vou vencer porque eu posso tudo. A gente fala de uma dificuldade no trabalho, né? A gente usa o texto em diversas outras circunstâncias. E na área financeira, que é onde esse texto de fato aparece aqui na Bíblia, a gente muitas vezes não tem tido a oportunidade de se posicionar assim. Está faltando? Eu posso tudo. Está sobrando? Eu posso tudo. Então vamos tentar aprender isso aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8. Paulo também escrevendo, fala sobre contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É interessante, ele fala de lucro. Não tem finanças envolvidas aqui, não tem dinheiro aqui. 1 Timóteo 6, 6. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Sustento, né, tem a ver com o suficiente para você comer, abater ou sanar as suas necessidades básicas e ainda vestir a roupa. Se vestir no frio, se esconder do frio, ter uma coberta, às vezes, uma roupa de calor, como tem feito agora, para você poder se refrescar um pouco mais. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Então, ser rico não é para crente? Os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada. E é uma fria ficar rico. Em muitas concupiscências insensatas, ou seja, começa a pensar em fazer coisas que normalmente não iria fazer. Começa a fazer loucuras, como normalmente não iria fazer. E ainda concupiscências perniciosas, ou seja, deixa o coração se levar pela riqueza. Todas essas coisas afogam os homens na ruína e na perdição. E aí em Hebreus ele escreve assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Portanto, não vou falar mal, mas só vou fazer a perguntinha: algum de nós já se envolveu com a teologia da prosperidade? A gente vê aqui que não é isso, ou não é bem isso. A gente vê aqui em todas as circunstâncias aqui, inteligência. Estou contente com o que eu tenho, porque foi Deus quem me deu. Inteligência na nossa relação com Deus. Estou em dificuldade aqui, mas o básico eu tenho, inteligência para compreender a situação. Eu gosto muito, irmãos, daquele desenhozinho do Tom e Jerry. Sabe? Um está fugindo e o outro está atrás. E tem aqueles capítulos, episódios, onde eles correm pelas montanhas e tal, de repente eles param em volta de uma árvore e ficam os dois correndo um atrás do outro ali, aí um encosta na árvore e para respirar e depois volta a correr. Sabe,
gosto de pensar nessa parada para respirar. No meio da correria, às vezes falta fôlego para você pensar. No meio da correria, você só consegue pensar em correr, fugir, se safar. Precisamos parar para decidir o que fazer. Então, quando eu estou contente com o que eu tenho, quando eu estou em dificuldade com o que eu tenho, sempre é hora de ser inteligente em Deus e pensar o que está acontecendo em volta e o que pode acontecer daqui para diante. Então, quero falar com vocês agora de 3 verdades essenciais. Primeira coisa, o planejamento sábio. Dá para ler ali? A gente coloca o versículo ali para ganhar tempo, né? Eu gosto mesmo de ler na Bíblia. Mas vamos lá, Provérbios 21, 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado, além de comer cru, acaba passando necessidade. Ah, é isso, é. Melhor parar e pensar, então, é. Melhor parar, sair da correria, encostar na árvore, respirar e pensar um pouquinho. Então, planejamento sábio nos ensina que podemos ir até as beiras, as proximidades da prosperidade. Por outro lado, se continuarmos correndo excessivamente, podemos cada vez nos afundar no buraco sem nem percebermos. Então, primeira verdade, para eu ter suficiência financeira dentro da vontade de Deus, é planejar o que eu vou fazer. Eu fui afetado aqui na igreja de Utinga pela vida de um cara que muitos de nós aqui não gostam mais, que se chama Amós, o reverendo Amós. Vou contar para vocês rapidinho. Eu fui trabalhar numa loja aqui na Avenida Utinga e na época o salário mínimo era mais ou menos equivalente ao que é hoje. O salário mínimo era mais ou menos 1 milhão de não sei que moeda lá, cruzeiro novo, cruzeiro velho, não sei o quê, e eu fui ganhar R$500, 500 cruzeiros na loja. Comecei a trabalhar e logo teve uma aula sobre dízimo, não vou falar sobre dízimo, teve uma aula sobre dízimo aqui, e o reverendo Amós, o Amós na época, ele trabalhava em navios, trabalhava embarcado, ele ficava 15 dias no mar, 15 dias em terra. E ele ganhava, na época, 10 mil, qualquer dinheiro desses aí. E o dízimo dele era 1.000. E eu vi aquilo, escutei aquilo, olhei para o meu... Eu estava começando a trabalhar, né? Olhei para o meu salário de 500 e pensei, ele dá de dízimo o dobro do que eu ganho de salário. Deve ser rico, meu irmão Amós. Aquilo me marcou a ponto de eu me decidir naquele momento ali a me tornar dizimista também. Porque se alguém podia dar de dízimo o dobro do que eu ganhava, como é que eu não podia dar o dízimo de R$500? Enquanto ele dava 1.000 de dízimo, eu ia dar R$50 de dízimo. E por que aquilo me convenceu? Porque tem uma igualdade, tem uma beleza no dízimo que às vezes nós esquecemos. O peso do dízimo no que eu ganho é o mesmo peso para você que ganha muito mais que eu. São 10%. Eu fiquei com 90% para administrar. Peso. Essa informação, não olha o valor, olha o peso que isso tem, olha a proporcionalidade. Isso é muito inteligente. Quem ganha pouco vai ser fiel no pouco. Quem ganha muito vai ser fiel no muito. Aquilo me marcou, mexeu comigo.
E não tem como o meu testemunho mexer com você se o seu coração não estiver na sabedoria de Deus. Não tem como. Você está em outra parada, como a gente disse. Você está em outro momento e não é isso que vai mexer com você. O planejamento que a gente está se referindo, que é inteligente, ele precisa ser também estratégico. Aqui em Lucas, a gente lembra da história do sábio e do nécio. O que é nécio mesmo, pastor? Nécio é louco, insensato, né? Mais ou menos, né? Se você deseja construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. É muito básico, mas é muito inteligente. Se eu tivesse R$1 milhão, como é que eu ia usar? Sai gastando? Não, planeja. Se eu tenho R$100, como é que eu vou gastar? Sai gastando? Primeira bijuteria que eu vejo pela frente, eu vou lá e compro. Primeiro carro que eu vejo pela frente, primeiro sapato, primeira bolsa. Não, eu deveria fazer isso com inteligência. Então, antes de iniciar qualquer projeto, seja a construção de uma igreja ou apenas a reforma da parte acústica dela, eu preciso fazer o meu plano inteligente. E ele vai ser estratégico. Começar pelo fim. Como vai ser a casa? Pois é, se você não sabe aonde é que vai chegar essa obra, quanto vai ser necessário de dinheiro para você fazê-la, não é? Então, planejamento pensando no que vem pela frente, e então nesse exemplo do Edilson, aonde é que você quer chegar com essa sua obra. Esse texto aqui de Lucas, ele gerou uma composição, uma música. Eu ouvia quando eu era garoto, tinha um sujeito desses aí que tem aquele vozeirão, né? E a música era assim: Bipa, cadê você? Quem na areia constrói, vê a casa cair. Era bom, né? Para eu fazer planejamento, eu preciso fazer uma segunda coisa junto com ele, que se chama controle. Eu planejei que ia comprar R$10 de água. Eu fui comprar água, estava R$12,90. Ah, pouquinho, né? R$2. Em porcentagem dá quanto, Jairo? 20%. Estou jogando 20% fora. Se eu não controlar o que eu planejei, rapidinho a coisa some. Final do dia, final do mês, lá na tua família, você chama seu filho, seu pai te chama, vem aqui, cadê o seu salário? Irmãos, tem uma resposta desinteligente que nós usamos em casa. Ah, eu nem sei onde é que eu gastei o dinheiro. Isso aí é sinônimo de buraco. Você vai cair no buraco se já não caiu. Então você pode até ter gastado mais do que você ganhou, mas você tem que saber onde foi. Onde foi? Lá na minha casa, por exemplo, a gente tem um combinado lá. Ao invés de eu andar com dinheiro no bolso, e a Dil também, e o meu cartão aqui, e o dela com ela, e cada um comprar cada hora de um jeito, a gente compra tudo no cartão de crédito. Tudo que nós gastamos está ali. Chega no dia do vencimento, tem que pagar, liquidar. Porque se você não liquidar, se você pagar só uma parte, atualmente deve ser 15% de juro. Então, planejamento e controle. Gastei dentro do esperado, gastei fora. Gastei fora. Onde foi?
Ah, tá, verdade. Verdade. Então o que eu vou fazer agora? Para retomar o controle das finanças. Então esse é um assunto sempre delicado. Planejei eficazmente e tenho um controle. Controle, para quem gosta de computador, né? Os controles nós fazemos hoje em dia em planilhas. Mas o seu Zé, o Massa aqui, ele tinha o caderno. Receitas, despesas. Todo dia ele anotava lá o que ele vendeu. Vendi 10 pacotes de arroz, vendi uma farinha de trigo, vendi 1 litro de leite. E o que saiu? Paguei o combustível, paguei o fornecedor. Final do dia, sobrou ou não sobrou? O pessoal foi lá e sofisticou isso aí, né? Eles falam agora em inglês, né, Dalva? Cash flow. Né? Bonito o negócio. O que é o cash flow? É o movimento do dinheiro. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Nós que somos pobres, fazemos diferente. Quanto que eu ganho por mês? Eu ganho 1.000. Quanto que eu gastei o mês passado? Eu gastei 900. Né? Então a gente só olha o grosso, né, o macro, o número grande, não olha o detalhe e não enxerga onde foi que a gente se perdeu nas nossas contas. Segunda verdade, a primeira planejamento sábio. Segunda verdade, prioridade ao reino. Jesus vai nos chamar a atenção sobre onde é que está a nossa paixão. Onde estiver a sua riqueza, é ali que está o seu coração? É uma pergunta. Aí você responde, é verdade, eu confesso. Onde está o meu dinheiro, é ali que eu estou de olho, não perco um lance. Tudo gira em torno daquilo ali. O que isso leva? Leva à avareza. Leva a você não querer gastar com nada e muito menos gastar com aquilo que naquele momento você não acha importante. Irmãos, a Bíblia usa uma expressão muito interessante, é os do reino, ou os do caminho. Somos nós. Nós que somos do reino, nós que andamos o caminho, nós depositamos a nossa confiança em Deus e não no dinheiro. Ou deveríamos viver assim. Por isso é importante cada um pensar. E aí, o dinheiro é muito importante? Sim, é muito importante para todo mundo. Mas ele é mais importante do que o reino? Aí, quem responde sim, maravilha. Quem responde não, maravilha. Quem fica em dúvida, precisa compreender, precisa controlar suas finanças para saber o que está acontecendo. Então, onde estiver a sua riqueza, aí está o coração, e o meu coração não está no reino, tem alguma coisa errada com este caminhante do caminho. É para lá que eu vou, a gente até cantava, né? Caminhando eu vou para Canaã. Mas se eu não estou investindo no reino, será que quando eu chegar lá ele vai estar empobrecido? Que reino é esse? Então, pensar no reino. Quando você vê a igreja passando por necessidades, a pergunta que a gente tem que fazer é: quem vai ajudar a sanar essa necessidade? Os do reino, você e eu. Se você falar, esse mês não dá, ou se você falar, isso não é comigo, quem vai sanar um problema do reino? Então, nós somos membros do reino para compartilhar as alegrias do reino e também os momentos de escassez, para de um pouco nosso todos termos abundância, ou de um pouco do nosso nós temos suficiência. Aqui no quartinho ali, nesse quartinho aqui ao lado, fica o relatório financeiro. Eu não observo os irmãos consultando ali como é que andam as coisas. Nós confiamos que o conselho está fazendo bem. Fazemos bem em confiar no conselho, porém fazemos mal em não entender o que está acontecendo ali.
está faltando? Eu poderia contribuir neste mês com algum valor a mais? Será que não tem alguém passando necessidade e por falta de dinheiro ali a igreja deixou de ajudar? E eu não teria nada com isso? Sim, nós teríamos. Mas ao não ver os detalhes, nós não compreendemos o todo. E ao não compreender o todo, nós deixamos de perceber a importância da nossa participação. Então, nós precisamos viver a vida da comunidade. Quando a Bíblia descreve os primeiros irmãos da igreja, diz que eles tinham tudo em comum. O partir do pão, tudo era em comum. Sabe que um cara que nem eu, que come 2 fatias de pão, conseguia comer 2 fatias de pão lá, se eu estivesse naquela igreja primitiva? Ou era uma fatia para cada um e olha lá? Eu olho para as imagens antigas e vejo um povo magro, irmãos. Fotos aqui de São Paulo dos anos 50, 60, não tinha geladeira e tal. Um povo magro, eu olho para mim e penso assim, minha geladeira foi uma bênção na minha vida, né? Está guardada a comidinha, qualquer coisa você corre na geladeira e ataca. Prioridade do reino. O que eu guardei na geladeira podia estar sendo investido aqui na obra, no reino, nesse lugar. Então, priorizar o reino é uma segunda verdade essencial para nós. A terceira, não, antes disso, pensarmos em quem participa das coisas da igreja. Sabe que os irmãos que mandam Pix, que depositam a oferta aqui no gasofilácio, sabe que os irmãos vêm fazer isso com dor no coração? Sabe que os irmãos vêm aqui acreditando que eu vou dar 10 e Deus vai me devolver 200? Sabe que os irmãos vêm aqui, eu vou testar Deus esse mês, só esse mês, vou dar dízimo só esse mês. Sabe que o coração das pessoas anda por esse caminho? Então, Paulo aos Coríntios, lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, não por obrigação, mas com alegria. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse texto ele só tem uma pequena confusão para nós, né? Como nós somos chamados na Bíblia de mordomos, administradores, a gente não está dando, que não é nosso. A gente está cuidando de alguns valores que Deus colocou na nossa mão para nós administrarmos. Então, na realidade, nós não damos oferta conforme a gente resolveu no coração, porque não é nosso. A gente devolve ao cofre de Deus aquilo que Ele confiou a nós para ser usado corretamente. E, portanto, não sendo meu, por que isso me dói o coração? Não deveria. Devolvemos, administramos, colocamos ali com alegria. Não é meu mesmo, é de Deus. Vou colocar aqui para ser usado na obra dele. Deveria ser um momento de alegria, de vitória para todos nós por conseguirmos participar disso e fazer assim com alegria. Capítulo 28, que diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Tudo por falta da alegriazinha na hora de servir ao Senhor. Então, esse texto chama atenção, né? Que junto com o sacrifício da oferta, tem que vir a alegria
de servir aos... Primeiro porque ele não precisa do nosso dinheiro. E se você dá um presente para uma pessoa que não precisa, você só faz isso se você amar essa pessoa. E o que Deus está dizendo é, irmãos, já que você vai me dar alguma coisa que eu não preciso, me dê pelo menos alegria. E lá no Antigo Testamento era isso. Não fez com alegria, vai ter fome. Vai faltar. Tirei de você o microfone. Ele sempre quer dar aula junto com a gente. Então esse texto nos ensina a dar com alegria, a participar com alegria, porque ele é um ato que agrada a Deus e também nos beneficia. Quando a gente participa desse momento financeiro da igreja, o que acontece? A igreja se fortalece, a comunidade se fortalece, porque estamos juntos fazendo alguma coisa visível aos olhos de todos os que passam. Então, irmãos, vamos combinar aqui. Quem passa aí na igreja não sabe quantas pessoas estão aqui dentro, mas vê quantos carros tem ali fora. 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 carros nessa igreja. Essa igreja é quase centenária aqui no bairro. Ah, mas eu vim a pé. Não, maravilha, maravilha. Mas eles não veem isso. Então, ao serem impactados pela visão de pouca gente, o que eles vão imaginar? E a nossa comunidade está fraca. Não importa se você deu 1 milhão de ofertas, não importa. A percepção de pessoas lá fora é de que a coisa não vai bem. E o que acontece quando não vai bem? Eles não querem se juntar a nós. Quando a igreja vai bem, tem até estudos importantes sobre isso, né? Vem gente necessária e vem até gente a mais, que vem aqui ver o auê, ver a festa, etc. e tal. Mas é um fato, nós precisamos impactar. E igreja fortalecida na caridade, na generosidade, impactam o local onde ela está situada. Uma outra coisa importante para a gente pensar, ainda em Paulo, né, que foi o que o Edilson falou ali, é esse meu destaque aqui no final do versículo de Colossenses. É a Cristo a quem nós servimos. Então, eu me lembro aqui de uma irmã, tinha um pastor lá no passado, muito famoso, que ele pregava sobre o dízimo nas igrejas, e veio pregar aqui em Utinga, Jacó Silva. E a nossa irmã, vou falar o nome dela, levantou a mão e falou, mas pastor, eu queria fazer uma pergunta. E quando você dá o dízimo, mas você não concorda com a maneira como a igreja gasta o dinheiro? Na época aqui, era a época da construção. E foi isso que ela quis dizer, né? Eu quero dar o dízimo, mas eu não quero construir prédios. Eu quero, talvez, alcançar vidas. E o reverendo Jacó disse assim, irmã, você deu o dinheiro? Dei. Então, de quem é o dinheiro agora? É da pessoa que recebeu. No caso, é da igreja. Então, já não é mais a sua responsabilidade. Não é mais seu o problema. O problema agora é da igreja. Se a igreja usar mal, Deus vai cobrar dela. Mas o seu papel é participar, porque é a Cristo que você está servindo quando você coloca finanças no seu relacionamento com a igreja e com Deus. Obviamente, naquela circunstância, aquela irmã baixou a cabeça e ficou quietinha. Não sabemos se indo para casa ela pensou, não volto mais aqui. Onde esse pastor for pregar, eu não vou nunca mais lá. Nunca mais quero ouvir esse pastor. Não sabemos. Mas o fato é que a verdade, ela emerge de uma situação dessa aqui. Não concordo com isso. Meu irmão, você deu dinheiro lá, a igreja agora vai usar como acha mais apropriado. Deus levantou homens sábios ali, presbíteros e docentes e regentes, para eles discutirem e decidirem por onde a igreja vai andar. Então, nós temos que fazer da nossa participação uma coisa relevante
não para a igreja, mas para o nosso relacionamento com o Senhor a quem servimos. E devemos ser íntegros nisso que fazemos. Você veio aqui e ofertou aqui R$200. Eu não vou perguntar para você, você ganha R$2.000? Por isso que você deu 200? E não é um problema meu esse aqui. Esse é um problema entre você e Deus. Se você ganha 5.000 e veio aqui e ofereceu 200, está tudo certo. Você deu com alegria, está tudo certo. Se está faltando integridade e você fugiu da aula de aritmética, é um problema entre você e Deus. Não é comigo, não é com o conselho, não é com o pastor. Então, essa é a coisa da intimidade, né? A gente falava isso, vou ter que mudar agora. Quando você estiver preenchendo o seu cheque do dízimo, não é mais assim, né? Quando você estiver preenchendo lá o aplicativo do banco, fazendo o Pix, né? É a hora de você mostrar para o seu coração e para Deus o quanto você é íntegro naquilo que você está fazendo. Não está sendo íntegro, você se acerta com Deus. Eu não vou nem ficar sabendo, o pastor não vai nem ficar sabendo, mas vai ser mais uma bênção no meio da igreja. Provérbios 21:5, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando, já vimos esse texto, né? Acaba passando necessidade. O planejamento, portanto, é um bom caminho para a nossa família ter sucesso financeiro. Não vamos ficar ricos. Tem muitos programas na televisão, especialmente os humorismos e tal, que diz assim, né, que alguém bateu a porta e o pai diz assim para a criança, se for um cobrador, fala que eu não estou. E aqui na casa, né? Se for, como é que chama aquele que vem trazer intimação para nós? Oficial. Se for um oficial de justiça, fala que eu não estou, fala que eu não moro aqui, e nós vamos vivendo de mentira em mentira na vida financeira. Então, não planejei o que ia gastar, gastei o que não devia, não tenho integridade agora e não dou conta de pagar para quem eu devo. Qual é a consequência disso? Buraco, necessidade. Não vai ter nunca a perspectiva de Paulo, que falava, tenho o suficiente. Já tive muito, já tive nada, mas sempre tenho o suficiente para o que Deus tem reservado na minha vida. Terceira coisa, exalar confiança e alcançar a estatura de Cristo. Assim, Lucas 16:11, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, que é ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, como é que você sonha lá no trabalho em ser promovido, em ter mais responsabilidade, em dar conta de algumas exigências que o trabalho apresenta, sem você ter a integridade necessária? E eu tive um colega de trabalho que a gente trabalhava na área da qualidade, na área de gestão da qualidade, e ele dizia sempre uma coisa muito curiosa, qualidade vem no sangue, o cara tem que transpirar a qualidade, o cara sua qualidade, o cara exala qualidade. Se não for assim, ele está na área errada. Nós, quando estamos nos relacionando com finanças, na família e com Deus, nós temos que exalar esse perfume, esse bom perfume. Senhor, estou dentro da tua vontade, fazendo aquilo que eu compreendi que o Senhor espera de mim. O reverendo Edilson sempre usa uma frase nos sermões dele que me chamam a atenção. Estudei. Ele fala assim, irmãos, eu aprendi. E aprender na palavra de Deus é a melhor coisa que você pode ter na sua vida como ganho,
eu aprendi. Exalar confiança no relacionamento com Deus, no cuidado com as finanças. Quando o meu irmão me perguntar ali na porta, está tudo bem? E eu disser, está tudo bem? E isso ser uma absoluta verdade, irmãos, que maravilha que é. E veja, não tem a ver com valor. Eu estou com uma dívida de R$100, eu estou com uma dívida de R$30.000. Não tem a ver com o valor. Tem a ver com estar diante e estar dentro da vontade de Deus. Então, como é que nós vamos fazer isso conosco, individualmente, com a nossa família, com os nossos filhos, se nós omitimos, mentimos, fazemos as coisas deslocadamente e depois não damos conta das consequências e resultados? Não vai muito dar certo. Então, vamos evitar o peso das dívidas. Provérbios: os ricos mandam nos pobres. Que dureza, né? E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Está na moda aqui no Brasil fazer empréstimo consignado. Está na moda. Eles ligam para mim 5, 6 vezes por dia. Tem um dinheiro aqui liberado, um crédito, uma taxa pequena, etc. e tal, não sei o quê. E você sabe que o que eles querem mesmo é lucrar em cima de você. E se você não pagar, o juro é exorbitante. E aí a parcela que cabia no seu bolso, com juros e correção monetária, não cabem mais. Pergunta: por que você entrou nessa? Tem um amigo de trabalho, nunca soube cuidar muito bem do dinheiro, e aí ele herdou um dinheiro do pai dele na morte do pai, mais ou menos uns R$500.000, e em 2 anos o dinheiro foi embora. E um dia ele percebeu que ele estava com um saldo pequenininho na conta. Sabe o que ele fez? Fez um empréstimo consignado, pegou R$70.000 e pôs na conta. E disse assim para nós: agora eu tenho dinheiro na conta. Foi pagando as mensalidades, o dinheiro foi sumindo, ele foi vivendo com o que não era dele e no final das contas começou a vender as coisas que ele tinha para pagar aquele dinheiro ali. Por quê? Porque ele tomou emprestado. Porque ele tinha que obedecer aquele rico lá que mandou cobrar ele. E a pergunta, aquele cantor Tiririca, né, que é deputado federal agora, né? A música que ele apareceu na mídia, né? O degolado falou: por que tu tá nessa? Por que tu tá nessa? Em que momento você perdeu a inteligência para fazer esse empréstimo? Ou para gastar onde você não devia ter gasto? Então, alguns planos para evitar a dívida. Primeiro, compre à vista. Não tem dinheiro para comprar à vista? Não compre. Você precisa muito e não tem dinheiro? Tá bom. Compra a prazo, mas faça uma mensalidade que caiba no seu orçamento. Evite a compra impulsiva, né? Então você está andando pelo shopping, pela 25 de março, pelo Bom Retiro, não sei aonde mais, não sei. Aí você vê aquela pisca para você lá na vitrine, né? Piscou, você olha, ai que lindo, preciso tanto, ai que maravilha, e não sei o que e tal, vou comprar. Mas se você pensar 2 vezes, fala assim, preciso mesmo? Lá na minha casa a gente tem um combinado agora. Entrou uma roupa em casa, sai 2 roupas. O guarda-roupa estava pedindo outro, sabe? Você ia enfiar um cabide lá, não cabia. E tanta coisa que tinha pendurado lá, sem servir, por causa do tamanho da barriguinha, né? Então não serve mais, não abotoa mais, e a gente diz que guarda porque quando emagrecer, vai voltar a usar, né? Não dá certo, não funciona. Sim, não funciona. Então, como administrar essas questões? Não tenha dívida, não faça dívida. Então, um resumo do que nós falamos. Tenha um orçamento. Ou seja,
faça o seu planejamento sábio e lance ele no orçamento. Controle as suas despesas. Priorize onde é que você vai gastar as coisas e faça investimentos, inclusive no reino. Queria destacar agora o que a gente ganha com isso, né? Então, primeiro, ensine os filhos e os filhos da fé sobre a importância da gestão financeira desde cedo. Dê dinheiro para o seu filho ou para o seu neto, não para ele gastar, mas para ele guardar. Ensine a guardar. Oi? Você acha que eu devo continuar? Então, muito bem. Eu só tinha mais... realmente não deu. Eu só tinha mais 3 slides aqui para falar, mas a gente então vai continuar e vai finalizar isso num outro domingo. Por enquanto, então, irmãos, eu gostaria que vocês guardassem esse texto de Paulo, né? Contentamento com o que temos. Aprenda a se contentar com o que você tem. Não olhe para o teu vizinho, nem para a tua vizinha, nem para o colega de trabalho ou alguém lá da tua rua. Ele tem e você não tem, aquela pessoa tem e você não tem. Aprenda a se satisfazer com o que você tem. É um primeiro e excelente passo para você ter domínio sobre as finanças. Tanto lá no seu trabalho, como também aqui na igreja e onde nós andamos. Espero que tenha sido útil até aqui. Então nós vamos marcar a data para complementar o estudo e finalizarmos então. Obrigado pela atenção de cada um. Então, semana passada, retrasada, né? Obrigado. Nós começamos a falar sobre finanças na família com o tema suficiência em todo o tempo. A gente vai terminar o estudo hoje. Antes eu queria revisar então alguns conceitos que nós já abordamos. Primeira coisa, nós falamos de 3 verdades essenciais. Primeira era planejamento sábio. Nós lemos lá em Provérbios 21, 5, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então nós aprendemos aqui que a vida financeira precisa ser pensada. E eu gosto da palavra planejamento, porque ela nos faz pensar em planeamento, que é a origem da palavra, daquilo que vai ser feito. Então, antes de fazer, pensar no que vai fazer. Para poder ter sucesso na vida financeira, nós precisamos pensar primeiro como é que a gente vai usar aquele recurso. Seja ele muito, seja ele pouco. A ideia básica da palavra projeto é a finalidade mais ampla, né? E para eu poder realizar aquele projeto, eu vou fazer o planejamento das ações, né? Então, o importante é pensar antes de fazer. Avaliar depois e falar, puxa, não fui inteligente, fiz o que não devia, fiz besteira, mostra que você podia ter feito outras coisas antes para poder aumentar a sua chance de acerto. Mateus 6:21 diz o seguinte: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o coração de vocês. Então, nós podemos pensar nessa verdade essencial. Se eu coloco o meu coração no reino, eu necessariamente vou agir em direção ao reino. Se eu não coloco o reino na minha lista de preocupações e interesses, eu não vou conseguir trazer essa verdade para dentro do meu orçamento da família. Então, segunda verdade essencial, priorizar o reino. E a terceira, eu quero ler com vocês aqui em Lucas 16:11. Eu vou ler em 2 versões. Nessa aqui que é atualizada do Almeida, deixa eu conferir aqui. Estou sem óculos, não é muito fácil ler isso aqui não. Aqui diz que essa é a versão
Almeida, revista e atualizada. Consegui ler. Então, Lucas 16:11 diz assim: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, numa tradução em linguagem de hoje, se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Aí eu quero fazer menção mais uma vez aqui ao reverendo Amós de Oliveira Costa, que quando presidiu o conselho da nossa igreja, ele sempre dizia: nós não vamos ao banco buscar dinheiro. Aquele dinheiro nós não conhecemos a origem. Ainda que lá no banco trabalhem pessoas honestas e de bom coração, nós não sabemos se o lucro dos bancos vem de negócios lícitos ou de falcatruas. Então, se a igreja vai fazer alguma coisa, ela deveria fazer com a fidelidade dos seus membros e não usando um dinheiro de origem indevida. Então, aqui em Lucas, a gente está vendo sobre riquezas de origem indevida ou ímpia. E, portanto, não deveria, numa tese mais puritanista, ser uma fonte de recursos da igreja. Tivemos um caso aqui no ABC de uma irmã, nem todos aqui devem conhecer, que ela era casada e ela não sabia exatamente qual que era a profissão do marido dela. E eles tinham um pouco mais de dinheiro e numa determinada situação, ela ofereceu uma doação importante para a igreja. Não era pouco, era um teclado, como esses aqui. Ela ofereceu. E a igreja aceitou. De onde veio o dinheiro? Da família. E o que o marido dela fazia da vida? Ele é bicheiro. Então, criou aquele zum na igreja, né? Devemos aceitar, não devemos aceitar? Podemos reconhecer a doação dela como de coração e esquecer que o dinheiro veio de lá? Ou devemos juntar tudo, marido, trabalho inadequado e oferta de bom coração, e pesar na balança se vale a pena trazer esse órgão, esse teclado para dentro da igreja ou não? O que nós faríamos hoje? Certamente diferente do que foi feito lá naquela ocasião. Mas a questão é essa: devemos considerar o dinheiro e a sua origem? Quantos de nós, não aqui na igreja de Utinga somente, né? Mas quantos de nós na sociedade tem um trabalho que não é regulamentado, que não é registrado na CLT, é um bico, é uma atividade muitas vezes não reconhecida, mal remunerada, mas é a fonte de sobrevivência da pessoa? Nós não podemos avaliar isso aí tudo. Não sabemos, como diz o ditado, onde que o calo das famílias aperta. O fato é que a pessoa trabalhou, fez jus ao seu salário, e a Bíblia diz que o trabalhador é digno do salário que ele auferiu, e aí a pessoa oferta na igreja. A gente deveria olhar para o coração da pessoa, né? Agora, se sabidamente é de origem ilícita, né? Tem uma brincadeira sobre isso, né? A mãe ligou para a polícia e disse: meu filho e meu marido saíram antes de ontem para trabalhar e não voltaram até agora. Ah, perfeitamente. O que eles fazem? Eles assaltam casas, né? A mãe estava preocupada, obviamente, né? Mas e aí o fruto disso? Então, sabidamente ilícito não convém. Mas pode ser aceito? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Mas aquilo que convém a mim pode não convir a você. Aquilo que é conveniente para você pode não ser conveniente para mim. Então nós ficamos aqui na paz do coração de cada um dos filhos da igreja. Estou lá já, Dil? Pode ir para frente.
Isso. Então, um resumão aí da semana passada. Tenha um orçamento da família, e obviamente quando a gente fala da família da fé, nós deveríamos também trabalhar com um orçamento. Não é que eu sei quanto que a igreja vai arrecadar, mas eu posso estimar quanto que a igreja vai arrecadar e imaginar como é que nós vamos destinar aqueles valores. Devemos ter um planejamento financeiro. Tchan. Ah, tá comigo? Sim, pronto, tá ali. Segundo, faça um controle. Então eu imaginei que eu ia gastar esse mês aqui R$250 com o almoço lá no meu trabalho. Agora, dia a dia, faço o controle. Hoje eu gastei R$15. Amanhã eu vou gastar R$18. Antes de ontem eu gastei R$31. E aí, como é que está o que eu estou gastando perto do que eu planejei? Se eu não faço o controle daquilo que eu estou gastando, eu chego no final do mês dizendo, não sei onde é que o dinheiro foi parar. O dinheiro sumiu da minha mão, sumiu da minha conta, sumiu da minha família. Essa é uma falha básica, clássica, que muitos dos irmãos cometem. Ok, você não precisa exatamente dizer, né, que você parou ali no farol e comprou uns chicletes ali de quem estava vendendo por R$2. Você não precisa controlar absolutamente todas as despesas, mas tem um valor a partir do qual ele vai fazer diferença no seu orçamento. Qual é esse valor? Seria R$5? Seria R$8? Seria R$20? Então você precisa pensar no que é que faz diferença para você. De grão em grão, a galinha enche o papo e o dinheiro vai para o buraco. A hora que eu preciso entender qual o valor, controlar, é essa daí. Na minha casa, por exemplo, nós temos uma dificuldade. Nós concentramos os gastos no cartão de crédito. Mas tem algumas coisas que a gente tem que pagar em dinheiro vivo. Então a gente saca dinheiro. O dinheiro que a gente saca, nem sempre a gente controla. A brincadeira é assim, você tem dinheiro aí na carteira? Não. Então tem que ir no banco buscar, porque tem que pagar tal coisa. Tem dinheiro aí? Tem. Então, sumiu 20, sumiu 30, sumiu R$40. No final do mês você não lembra mais, ué, cadê aquele dinheiro lá mesmo? Ah, foi o dinheiro do dia a dia, do bolso. E para onde ele foi? Então, nós não controlamos bem o dinheiro físico que a gente tem na igreja, no bolso. A igreja pode ter a mesma dificuldade. Quando ela recebe um depósito na conta, está lançado lá, aparece no extrato e tal. Quando a gente dá uma oferta para um assunto específico, por exemplo, eu vou dar R$50, vou falar aqui do Rodrigo, né? Para a gente adquirir mais um cabo ali para o microfone. Esse dinheiro entrou como espécie e foi utilizado imediatamente. A gente vê o cabo ali, mas não lembra como é que ele foi comprado. Então, temos o risco de alguns desses valores saírem do controle. No final do mês, eu nem somo ele nas entradas e nem somo também nas saídas. Então, começa a aparecer o buraquinho aí, a gente diz, né, poxa, não está batendo. Não está batendo. Por isso que o trabalho da tesouraria é suado. Tem que fazer controle de cada uma das entradas, cada uma das saídas, e no final tem que bater as contas que eu fiz com aquilo que está lá no extrato do banco. Não é uma coisa muito fácil. Então, fazer o controle. Quando eu faço o controle, eu enxergo onde é que eu estou gastando mais. E aí a pergunta é se dá para reduzir aquilo ali. Por exemplo, você gastou no supermercado. Quanto? R$380. É muito ou é pouco? Não sei. Depende se você encheu o carrinho de biscoito recheado ou se você colocou ali arroz, feijão, óleo, que são as coisas essenciais, né? Então é isso que a gente tem que fazer quando a gente olha um valor muito grande. De onde veio esse valor? Eu, por exemplo, que trabalho com o meu carro e vou para tudo quanto é lado com ele, gasto muito com combustível. Então, quando eu vejo o valor da conta do combustível lá, eu penso assim, puxa, esse mês eu rodei muito.
Mas eu rodei à toa ou eu rodei trabalhando? Eu rodei porque eu tinha que ir até um cliente, ou eu fui bater perna na casa do meu irmão, da minha irmã, do meu cunhado, da minha cunhada? Então, se é na casa do meu cunhado, minha cunhada, etc., a gente pode revisar isso aí. Mas vejam só como é que as coisas são. Nós temos uns amigos que moravam aqui em Santo André, mudaram para São Roque e agora estão lá no fim da Castelo Branco. Jogava bola com a gente, Sérgio, o Silvio. Um dia desse a gente chamou eles, vem aqui em casa. E a resposta dela chocou a gente. O que a Rose falou? Ah, Mauri, aí é muito longe, fica muito caro, vem vocês aqui. Não é estranho? Ué, se eu posso gastar para ir na casa deles, como amigos que são, eles podiam gastar para vir na minha casa. Mas o que é que está por trás disso? Será que eles são mais econômicos do que eu? Eu estou habituado a viajar, né? A gastar com combustível, então eu não vou perceber uma viagem a mais na minha lista de viagens. E para eles que ficam mais lá na casa, então uma viagem faria diferença. Será que é isso? Ou será que realmente é assim? Não, deixa ele gastar, eu não vou gastar. Está controlando lá o orçamento deles. A gente não vai saber, porque não perguntamos, né? A gente, tá bom, vamos marcar um dia tal e desligamos o telefone. Mas ficamos com a pergunta, mas não é a mesma coisa eles gastarem ou nós? Por que estão jogando essa dívida para eu pagar? Então, é o que a gente às vezes encontra no dia a dia na família, né? Ah, precisa ajudar a mamãe, precisa ajudar o papai. Você tem aí? Ah, eu tenho, deixa que eu ajudo. Por que eu estou ajudando sozinho? Por que não estamos nós, os irmãos, dividindo isso, né? Tem outros fatores lá. Tem irmão que não pode, tem irmão que não gosta, tem irmão que não quer. E pode ter um irmão que é explorador de vocêzinho, né? Está te explorando, contando com o seu bom coração. Então, o controle é importante para a gente ter esse acompanhamento do que estão as coisas. A outra questão, que é o que a gente vai falar hoje, é sobre priorização. Chegou o pagamento. Onde que eu vou gastar? Bom, tem alguns de nós que têm débitos diretamente na conta, né? Então a conta de luz já cai direto lá. Eu esqueço de pagar e depois dá problema. A conta de água está lá no débito também. Mesma coisa, se eu esqueço de pagar, depois dá problema. E aí sobrou um dinheiro. E agora, por onde que eu começo? Pelo maior valor, pelo menor valor? E essa é uma das questões que também são essenciais para você ter controle financeiro. Saber priorizar as contas que você vai fazer e os pagamentos que você vai executar. E finalmente a gente vai falar um pouquinho depois, se você tiver condição, faça planejamentos de investimento. Sobrou um dinheirinho? Em vez de eu comprar aquela televisão maior que eu estava querendo lá para colocar na minha sala, não é? Aprenda a investir e ganhar um pouco, render dinheiro a seu favor. Então, são as grandes possibilidades aí para a gente investir depois. Então, vamos para o nosso bate-papo de hoje, que é a bênção da sabedoria financeira, parte 2, então. Essa pergunta: onde você gasta o seu dinheiro? Obviamente que eu não fiz essa pesquisa com nenhum dos irmãos. Eu fiz uma lista estimativa de qualquer coisa aqui, apenas para finalidade didática, ok? Então o que vai aparecer ali não é porque você tem que fazer, ou na minha casa tem, na sua casa tem que ter também, ou na sua casa tem, na minha teria que ter. Não é isso, mas é uma listagem qualquer. Então, vamos ver, tá lá, peguei uma fatia do meu salário e gastei ali no reino de Deus, bacana. Uma outra foi no supermercado, legal, né? Importante, interessante, essencial. Uma outra no transporte, vai e vem trabalhar, vai e vem na escola, transporte. Educação, habitação. Ei, Rodrigo, ainda aumentei umas 3 vezes essa fonte aí, mesmo assim tá ruim, né? Medicamento, ó, eu tô nessa fase aí, né? De comprar medicamento, dói tudo, né?
Dói o dedão do pé, dói o fio de cabelo. O fio de cabelo não dói. Dói a cabeça, né? Dói tudo, para tudo tem algum medicamento, vai lá comprar, né? E tem os medicamentos de uso contínuo. Ô Joel, você sabia que o pessoal antigamente morria com 30 anos e não precisava gastar com remédio? Mas agora a gente inventou de viver 60, 70, 80 anos, tem que botar remédio ali, senão o organismo não dá conta. Então, medicamento hoje é um peso importante em vários orçamentos. Celular ou internet? Quem vive sem, né? A gente vive também, dá para viver. Mas que faz falta, faz, né? Quero comprar uma comida, não tem como. Preciso pagar uma conta, não tenho como ir lá no banco. Celular útil, né? Quero falar com alguém, celular. E assim vai. Então, está presente no orçamento das famílias. Outra fatia vai para onde? Vou sair com os amigos. Vamos repartir uma pizza, né? Vamos tomar um café da manhã ou da tarde juntos. Vou ajudar, vou levar um bolinho. Vou levar um refrigerante. Vou levar uma pizza, né? Então, vou repartir o valor da pizza. Está no orçamento também. Roupa. E aqui eu queria parar, né? O versículo que nós vimos semana passada, Jesus disse o quê? Tendo o que comer e o que vestir, acabou. Então, deu destaque aqui. Olha lá, apareceu? Jesus falou lá, supermercado e investimento, ou shopping, tudo bem. É a coisa das mais essenciais. E se a gente não tem foco nisso, por exemplo, né? Tem gente, minha mãe, por exemplo, era assim, né? Ela tinha roupas que ela usava e gostava muito. A roupa tinha 15 anos de idade. Enquanto ela está cabendo na roupa, ela está usando. Mãe, essa blusa é muito velha. Não, mas eu gosto dela. Ela está boa ainda. Então eu economizava na vestimenta, né? A Gil também é assim. A Gil tem umas fotos nossas de 50 anos atrás. Ela está com a roupa que ela está. Não essa de hoje aí. Com uma outra ali. Aí um dia desse apareceu umas traças lá em casa. E foram bem na roupa que ela gostava. Finalmente ela trocou a roupa. Não fosse a traça ajudar, estava usando até agora, né? E aí tem também a questão de lazer, né? Que eles dizem, né, que nós precisamos aliviar as tensões da nossa cabeça com coisas que relaxam. Então, o lazer pode aparecer aqui. Muito bem, se essa lista aí está próxima da sua, cobriu aqui a intenção. A questão para nós, então, é a seguinte: como é que você gasta? Então, eu fiz aqui um exemplo qualquer de uma pessoa gastando muito dinheiro com habitação, depois com educação, depois com o supermercado. Tá bom. Veja aí que eu fiz esse gráfico chamado de Pareto, né? Eu fiz isso aí na sequência de maior valor aqui em cima para aqui o menor. Aqui 20% de tudo que eu ganhei e aqui 3% de tudo que eu ganhei. Não vou discutir se essa distribuição está adequada ou não. Eu quero discutir com vocês o seguinte: por importância, quais são os itens mais importantes? Que é o que você precisa fazer lá em casa. Então, nesse meu exemplo aqui, habitação, 20% é o item mais importante. Ter onde repousar a minha cabecinha. Segundo, supermercado. Tá aqui, ó. Gastei 11% aqui de tudo que eu ganhei com o supermercado. Reino de Deus, está aqui, 10%. E depois vai ali a sequência: vestimenta, depois medicamento. Apareceu aqui na frente, educação. É mais importante? É. Mas se você não tiver como pagar, não vai estudar. Vai tentar uma faculdade pública, um colégio público, se não conseguir. Né? Eu fiz toda a minha parte de estudo básico na escola pública. Até o colégio técnico eu fiz em escola pública. Tinha um vestibulinho no meu tempo, para você poder entrar no colégio técnico. Então passamos lá no vestibulinho e conseguimos economizar. Não era meu pai que pagava, era eu mesmo. Trabalhava de dia e estudava de noite. Então, tem gente que tem essa condição, tem irmãos que não têm. Bom, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que
Esses valores aqui, eles podem seguir uma lógica, e nesse momento eu estou seguindo a lógica da importância. Então, é muito importante ir ao cabeleireiro. Olhei para as meninas, né? Homem vai no cabeleireiro cortar só, certo? As mulheres não. Vai, penteia, faz escova, faz permanente, faz provisório, corta curtinho, corta meio curtão. É muito importante? A mulher pode ser muito importante. Então, nas contas dela, esse assunto vai aparecer lá no limite mais alto, certo? Não quer dizer que vai acontecer com todas as pessoas. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei agora numa visão de compromissos. Então, eu coloquei aqui, primeiramente, o reino de Deus. São 10% lá, como a gente tanto ouve falar. E depois que eu tirei a primeira fatia do reino de Deus, eu pego todo o restante e trabalho com a minha lista de itens relevantes. Então voltou aqui a habitação, a educação veio para cá nesse exemplo, o supermercado veio aqui e assim sucessivamente. Então vejam, os números que eu utilizei são os mesmos. O que eu estou mudando aqui? Mudando o foco. É gastei. E no final do mês eu contabilizo quanto que eu gastei, ou eu gasto de acordo com a importância do assunto, e aí então eu direciono um pouco melhor o recurso que eu tenho, e ao final do mês eu posso avaliar se eu estou dando conta do meu planejamento de fato ou não, e tomar as medidas ali para melhorar as condições financeiras da minha casa. Tudo bem? Então, a ideia desses exemplos aqui era mostrar como é que a gente pode avaliar os valores que nós gastamos. Destaquei aqui então, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É daqui que vem então o conceito de priorizar as coisas de Deus. Primeiro de tudo, primeira fatia. Um dia eu fui dar uma aula como essa para as crianças e fui na padaria ali e comprei uma fatia, uma bengala. Todo mundo sabe o que é bengala, né? É o pãozinho grandão. E comecei a dar aula e comecei a cortar a fatia e a criançada começou a engolir em seco, né? Vendo aquelas fatias de pão fresquinho, todo mundo com vontade de comer, claro, né? A ideia era dar o pão para todo mundo comer no final da aula, mas eu tive que mudar a sequência devido à fome que eu causei naquela criançadinha toda lá então. Então, priorizei ali para reforçar. Nós deveríamos priorizar as nossas contas dessa maneira. Vamos lá, vamos colher fruto então com um futuro financeiro seguro. Fiz o meu planejamento, um plano financeiro abrangente, que seja adaptável àquilo que a minha família é e àquilo que a minha família da fé também é. Então, lá na minha casa, as prioridades podem ser diferentes do que a prioridade da igreja. Nesse momento aqui, temos que manter as coisas funcionando e temos um projeto sobre a mesa, onde a gente está buscando angariar os valores aí para dar andamento nele. Lá na minha casa não tem nenhum projeto nesse momento de obra. Então, obviamente que a minha prioridade lá em casa está diferente daqui da família da igreja, da família da fé. Mas eu preciso, em cada ambiente em que eu estou atuando, considerar o planejamento como uma etapa essencial. Educação financeira. Eu me lembro que quando nós éramos criança, a gente ouvia dizer que o vovô e a vovó iam em casa e deixavam lá R$1 pro netinho, para a netinha. E a gente ouve agora dizer de crianças que estão saindo na rua para vender bala no farol, porque quer fazer a sua formatura, quer fazer a sua festa de 15 anos. Enquanto tem tantas outras pessoas que não querem nem perguntar de onde vem o dinheiro. Quando precisa de alguma coisa, mãe, me dá R$5
Mãe, me dá 10 reais. Pai, me dá 5 reais. E sai gastando, sem qualquer tipo de priorização. Então, o que nós deveríamos fazer na nossa família? Conhecendo a palavra de Deus, dar um ensinamento seguro para eles de como utilizar o recurso que Deus dá. Tá certo que nosso Deus é o Deus de todas as riquezas, né? Mas não é necessariamente verdade que o nosso Deus, sendo rico, nós vamos ser ricos também. Não vamos nem discutir o assunto, mas esse é o fato. Tanto é que nós aqui, entre nós aqui, não há nenhum rico. Somos todos filhos de Deus, salvos pelo sacrifício de Jesus, e não nos tornamos ricos. Então essa verdade aí não é absoluta. Pode ser verdade em alguns casos, mas não é em todos os casos. Então, ensinar os filhos sobre a importância de cuidar do dinheiro, a importância de não gastar de maneira perdulária, sem pensar nas consequências. Tem uma humorista na televisão, né? Tinha um quadro lá que ela era fofoqueira, que ela dizia assim: não sei se falo, não sei se falo, não sei se eu falo, pronto, falei. E a mesma coisa com o dinheiro, né? Não sei se compro, não sei se compro, não sei se compro. Vou comprar, pronto. Está feito o mal. Daí para frente é chorar, porque acabou o dinheiro, porque entrou no vermelho, vai começar a pagar juro e assim sucessivamente. Então, temos que remar e temos que ensinar as crianças a remar contra essa impetuosidade na hora de tomar decisões sobre um tipo de assunto como o financeiro. Foi? Foi. Metas e sonhos. Foram dois juntos. Tenha metas, tenha sonhos. Não é proibido sonhar. A ideia básica é a gente planejar a realização de algum sonho que a gente tenha. É possível acontecer, trabalhe para alcançar esse sonho. É o que estamos fazendo aqui na igreja. Estamos na fase de discutir ideias, discutir alternativas, possibilidades que nos deem convicção de que o projeto vai acontecer. Começar uma obra sabendo que temos condição de concluí-la. Colha frutos. E aí eu estava analisando de novo o texto lá de Malaquias, né? E embora haja uma ordem ali, essa ordem tem um objetivo específico, né? Tragam todos os dízimos aos depósitos da igreja para que haja bastante comida ou bastante suprimento na minha casa. Então, não é para a igreja ficar rica. A igreja não vai acumular valores e valores e valores e a conta da igreja vai subir assim, né? A gente teve uma experiência no conselho, uma certa ocasião, que a igreja tinha um valor lá, guardado, e várias coisas para serem feitas. A pergunta é, por que está guardado o dinheiro? Por que não estamos aplicando aqui nas necessidades da igreja? É verdade. Porque o dinheiro entrou, o conselho administrou para onde ia aquele valor, ia gastar, ia pagar, isso e aquilo, etc. E não pensou no que fazer como saldo. Então, sobrou? Guarda aí. Guarda aí, um tanto necessitado aqui na tua rua, aqui no teu bairro, com outros irmãos necessitando lá na outra cidade, com outras igrejas precisando em outro lugar, a igreja vai guardar dinheiro. Então a gente entendeu naquele momento que não era bem esse o caminho. Mas então, para onde enviar esse dinheiro? Então vamos avaliar se temos necessidades locais. Eu não sei se os irmãos aqui têm o hábito de descer essa escada. Como eu moro longe e chego aqui meio apertado, é comum eu chegar e ir ao banheiro. E quando tem alguém usando esse banheiro aqui em cima, eu vou lá embaixo. Tudo normal, né? Vocês já observaram de novo o tamanho daqueles degraus? A minha mãe
tinha na casa dela um banheiro, no quarto dela, numa suítezinha, um banheiro minúsculo. E a gente estava habituado a ir lá e o banheiro da mamãe é aquele ali, apertadinho mesmo. Apertadinho mesmo. Um dia, a Dil falou, gente, esse banheiro aqui é absurdo de apertado e ridículo. A sua mãe não tem um conforto um pouco melhor no banheiro aqui. É mesmo. A escada, gente, desculpa aí quem construiu, quem projetou, a escada é um horror. E a gente está habituado a subir e descer por ela. A qualquer momento pode cair mais um ali. Então, avaliar se tem uma necessidade na igreja local, agir aqui. Sobrou? Investir no reino em outros locais onde possa haver também necessidade. Então, é importante a gente saber que tem que haver suprimento, comida na nossa casa para poder ajudar necessitados e as eventuais sobras terem o seu direcionamento. Então vamos aplicar agora, né? Entendemos onde é que eu gasto, como é que eu posso priorizar os meus gastos, como é que eu posso avaliar se eu estou no foco adequado ou não. Vamos então encaminhar o assunto para virar uma vertente importante. Nossos irmãos sabem administrar bem o seu dinheiro, têm sabedoria bíblica orientando a cada um deles a gastar. Oi, Madalena. Então o banheiro aqui em cima é para as pessoas idosas e os outros deveriam usar o banheiro. Então esse banheiro aqui é para mim. Eu não precisava descer a escada, né? Mas fiquei preocupado com quem desce as escadas, né? Porque a escada realmente era perigosa. Se não cabe o pé no degrau, significa não tem apoio para você. Você pisou ali, pensando na vida, olhando para o céu, não olhando e não segurando no corrimão, está no perigo, tem que cuidar. Então podemos pensar, obviamente não é uma prioridade hoje, mas não pode ficar no esquecimento. Obrigado, Madalena. Bom, Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Então, você tem valores na sua família ou lá na igreja para administrar, você tem que ser fiel a Deus. Portanto, né, fazer o que Deus quer é absolutamente natural para nós. Não pode ser um peso, não é um peso, não vai arrancar pedaço e vai agregar para a minha vida todas as promessas que a gente leu na última aula, que temos sobre as nossas vidas. Não vou ser escravo daquele para quem eu devo, não vou ser escravo do banco, vou fazer o meu planejamento, vou colocar o meu coração no reino de Deus e tudo lhe irá bem. Não é assim que a gente gostaria? Aquela brincadeira que a gente já viu, já ouviu tantas vezes, né? Bateram na porta, a criança atendeu, mãe, é o cobrador, fala que eu não estou. E alguém já disse assim, né? Olha, eu posso encarar tudo na vida, menos um oficial da justiça batendo na minha porta para me cobrar alguma dívida. Lamentavelmente, irmãos ainda estão nessa situação. Nós entendemos que essa situação pode fazer parte da vida de alguém, mas tem que ser por um período curto. Desgovernou, errou, falhou, deu alguma coisa errada lá, a pessoa está numa situação diferente. Eu tenho uma experiência com isso. Eu trabalhava numa empresa há 2 anos e ela pediu recuperação judicial. Uma semana antes, eu fui mandado embora. E eu não recebi nem o salário do mês, nem as verbas rescisórias obrigatórias e muito menos a indenização toda. Só faz 16 anos. Não vi a cor desse dinheiro até agora. Naquele período ali,
foi um desafio sobreviver. Por exemplo, eu tinha gasto dinheiro para o trabalho naquela empresa e nem isso eles reembolsaram. Então, aquele buraco ali estava no meu planejamento? Não estava, mas aconteceu bem comigo. Então, eu já passei por dificuldades enormes assim. Vocês não têm ideia de tudo que já aconteceu na minha vida. E alguém disse que quanto mais você vive, né, mais história ruim você tem para contar, né? Então, já passei por buracos assim, mas eles não eram o plano. Deu alguma coisa errada lá fora e estourou lá dentro da minha casa e colocou a gente numa situação delicada assim. Então, a gente não está isento disso, mas nas condições normais, a gente deveria ter o controle das finanças da nossa casa. Então, vamos lá. Vou viver na suficiência. Lá em cima está escrito assim: viva a bênção do nada me falta. Não é que eu tenho abundância em tudo, eu tenho suficiência em tudo. Então, comecei aqui embaixo. Diga não à avareza e à ambição, diga não às compras impulsivas, diga não a dívidas e juros. Ou seja, não faça dívidas, não concorde com juros. Se vai dividir alguma coisa em parcela, compre sem juro. Se custa 100, mas parcelado vai custar 150, não compre. Espere ter os 100, 150 e depois vai lá e compre à vista. Então, importante para a gente viver a bênção do nada me falta, eu dizer não a essas coisas. Segunda coisa para eu ficar alerta: pague tudo no prazo correto e dentro do orçamento. Pague tudo no prazo correto. A gente usa hoje diversos recursos. Põe aqui no celular: hoje é dia de pagar a água. Põe no celular ali o despertador: hoje é dia de pagar a luz. Hoje é dia de pagar a conta lá do supermercado, a conta do cartão. Ponha lá e pague no prazo. Quanto que é o juro hoje de um cartão de crédito? 14%. Você está devendo 100, no dia seguinte você está devendo mais 14%, ou seja, 114. Você não tinha 100, você vai ter que ter 114 agora. Então, faça o pagamento do valor correto que você negociou e comprou. Anote sempre o que você gastou e o que você ganhou, para não se perder no meio das contas. E faça um planejamento inteligente. E finalmente aqui na parte boa, né? A gente sempre põe aí fui ao contrário. A gente põe o verdão aí do Sérgio, né? Do Palmeiras, né? E tal, para ficar bonito, né? Então, olha lá, Sérgio, sorrindo. Visite órfãos e viúvas e supra a necessidade deles. E seja generoso com cuidado. Por que essa parte é boa? Que você está amando o próximo, fazendo por eles o que Jesus disse que você deveria fazer. Então eu tenho 10 reais, 20 reais sobrando, eu posso ajudar alguém? Ajude alguém. Mas agora, importante, não seja explorado por ninguém, né? O sujeito diz assim para você: você pode me emprestar 200 reais? É muito importante? É muito importante. Você vai fazer o que com isso? Eu vou lá no Mato Grosso pescar. Aqui isso é muito importante para a pessoa, ela que arrume o dinheiro para isso, não o pouquinho que me sobrou. O pouquinho que me sobrou, eu vou usar de maneira generosa para suprir ao necessitado, ao órfão, à viúva, ou quem reconhecidamente está com dificuldade e eu possa ajudar. Isso faz parte da inteligência. Você empresta o dinheiro para o pescador, sabe que vai perder o dinheiro, né? Não vai voltar. Então, já que você não vai ver o dinheiro de volta, use para coisas adequadas, de acordo com o coração bom que Deus plantou em você. Faça o pouco ser suficiente. Em 1988, eu fiquei 11 meses desempregado. Faz tempo, foi lá no século passado. 11 meses desempregado, não tinha dinheiro para nada. Para nada.
Falei aqui en passant, 15 dias atrás, por 4 ou 5 vezes, o presbítero Camilo foi à minha casa levando saquinhos do Carrefour com o suprimento básico que ele comprou para nós lá. Não tinha dinheiro para nada. Aprendi a viver com R$400. 11 meses sem dinheiro, vivendo com o mínimo do mínimo do mínimo. Então Deus abriu uma porta de emprego e eu fui ganhar R$2.600. Irmãos, eu nunca fui tão rico como naqueles meses ali, em que eu havia me acostumado a viver com o absolutamente essencial e tudo que entrava estava guardado. Qual é a nossa realidade? A gente ganha pouco, tá bom. Você ganha 1.000 e tem que gastar 990. Você ganha 1.500, só pode gastar 1.400. Você ganha 8.000, você só pode gastar 7.000. Se isso não for verdade na sua vida, você está cavando esse buraco do qual a gente está falando. E isso é mistério? Não. Isso é disciplina. Disciplina. Você casou? Seu marido, sua mulher é gastão? Você não devia ter casado. Já casou, né? Então agora tem que ensinar o seu marido, para sua esposa, a viver assim também. Nós precisamos de um fôlego. Então faça o pouco ser suficiente. Não faça dívidas, a não ser que sejam cruciais. Por exemplo, você não tem uma casinha para morar. Apareceu uma casinha para você comprar, há condições de você fazer, ok. Essa é uma dívida essencial. Vai lá e faça. A nova geração, inclusive, discorda disso, tá? A nova geração não quer carro e não quer casa. Eles acham que é empatar dinheiro demais numa coisa muito cara. Vamos respeitar. Porém, na nossa experiência, casa é um assunto essencial. Então, se você entendeu que essa é uma dívida essencial, vá lá e faça. Sonhe. Sonhe. Mas capriche no planejamento para a coisa poder dar certo ali. Assuma uma responsabilidade com o reino de Deus, para que haja suprimento na casa dele e Deus mantenha você alegre na suficiência. Opa, avançou indevidamente. Eu não mandei você avançar. Volta aí um pouquinho. Aí. Seja um mordomo fiel, né? Cuidando do que você tem. Eu não li ali a última parte, que é importante, é doe o que você tem. Reparta o que você tem. Compartilhe o pouco que você recebeu. Ou seja, ajude os da família e os da família da fé. Sendo assim, Deus vai ter você no foco das atenções e cuidados dele. Não sendo assim, há algumas dificuldades pelas quais você vai passar. Nosso problema, às vezes, nós preferimos passar pela dificuldade para depois aprender a lição. Então, se você conseguir aprender isso e não entrar numa fria como essas que eu descrevi aqui, você será mais bem-aventurado. Eu sei que o assunto dinheiro pode trazer muitas dúvidas, muitas alternativas de solução, muitas respostas. Então, eu não sei se a gente tem resposta para tudo. Mas alguém tem alguma pergunta? Não tem? Então, eu quero, nesse momento, a gente vai encerrar já a nossa aula, eu quero primeiro agradecer, junto com vocês, por aquilo que Deus tem feito aqui nas nossas vidas. Você deve ter ouvido várias vezes, aqui do púlpito, né, o pastor, os presbíteros dizendo, nada nos tem faltado. A gente não tem uma conta bancária com saldo lá de milhões, não. Ao contrário. É ali justinho. Mas para quê? Para que mais? Então, se você está com o suficiente, está bom.
Ah, você está sonhando? Então, se você sonhar, nós precisamos de mais coisas. Então, no caso da igreja, nós precisamos... Oi, Anjo. Oi, né? Não é para ir. Tá. No caso da igreja, se nós sonharmos, nós temos que aumentar o nosso esforço. Lá em casa, você sonhou com alguma coisa que não está cabendo no orçamento, tem que apertar aqui para poder sobrar ali. Apertar aqui e sobrar ali. Temos visto recentemente pessoas indo trabalhar, por exemplo, no Uber, tentando lá uma renda adicional. Se na área que você atua isso é possível, aproveite, vá lá e faça. Se não é possível, não cabe no seu horário, o seu dia já está tomado, então realmente tem que apertar aqui para poder fazer o seu sonho acontecer ali. E aí eu queria deixar então para encerrar mesmo esse versículo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8, a parte em vermelho, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, olhando o mesmo exemplo que Jesus nos deu. Quero agradecer a oportunidade, esperar que tenha sido útil para vocês. Vamos encerrar então. Temos um cafezinho ali, né? 5 minutos de cafezinho, como diz o Edilson, e vão ser 8, e já começaremos o nosso culto. Um bom domingo a todos. Obrigado.